Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Home Podcast. Um tempo precioso, né? Um projeto que nasceu no nosso coração para ter um tempo de mesa com irmãos em Cristo, para contar testemunhos, para contar histórias, para falar sobre o que Jesus tem feito e continua fazendo nas nossas vidas. E hoje estou recebendo aqui Pastor Matheus. Muito obrigado, Pastor Matheus, por aceitar o nosso convite, por, né, tirar um tempinho aí na agenda para estar aqui conosco. Eu acredito que vai ser um momento assim muito legal mesmo de compartilhar. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo aí que vai nos acompanhar, né? E também mandou as perguntas aí, né? Espero que não estejam difíceis. Vai ter Mas umas perguntas boas, viu? é um prazer estar aqui com vocês e falar daquilo que nós mais amamos, né? Que é o próprio Senhor Jesus e o seu reino. Amém. Pastor, então, assim, como é um momento da gente conhecer mais, porque apesar de nós estarmos na mesma cidade, e isso é uma falha nossa como igreja, de não nos relacionarmos, não ter esse momento, às vezes, né, na nossa casa com irmãos que congregam em outra igreja, né, em outro lugar. Mas, assim, primeira coisa, eu quero saber como foi o início da sua caminhada com Jesus, como foi o início da sua história, como foi a sua conversão, se alguém apresentou Jesus para o Senhor, se ali o Espírito Santo já, né, trabalhava de alguma maneira. Legal, Léo. Vamos voltar, né? Não muitos anos, viu, gente? Mas eu me converti na adolescência. Eu tava 14 para 15 anos, mais ou menos. Eu sou meio ruim com datas. Mas a família estava num processo de divórcio, né? E na adolescência absorvendo aquilo tudo. E então comecei algumas pessoas começaram a me convidar. Eu sempre fui muito ativo também na igreja católica na minha juventude. E eu comecei a frequentar as duas ali e tal. E eu acho que o dia decisivo mesmo foi um versículo pintado em um muro. Eu estava descendo a Rua Aldeia, eu me converti na Batista Filadélfia, né? Ficava ali na Rua Aldeia. Quando eu chego na esquina da Rua do Presídio, na Rua Boritis, tinha um versículo escrito no muro. Por conta há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Timóteo 2,5. E eu estava descendo justamente fazendo uma oração. Deus, aonde é para mim ficar de fato? Né? Na dúvida se eu permanecia no catolicismo ou se o Senhor estava me chamando para esse tempo diferente, essa nova fase aí com Ele. Amém. E assim, a gente sabe que no início a gente passa por dificuldades, né? No início ali da caminhada com Jesus, a gente tem aquele primeiro amor, a gente conhece ali o Espírito Santo, só que às vezes a gente entra em algumas áreas da nossa vida que pode ser que a gente dá uma fraquejada e ter pessoas do nosso lado faz toda a diferença, né? E assim, quando o senhor, né, aceitou Jesus e começou esse processo, teve alguém assim na vida do senhor que andou perto, cuidou ou não? Sim, eu tive o privilégio, né, de sempre ter pessoas ao meu lado. E o processo foi muito rápido, muito intenso. Né? No dia que eu vi esse versículo no muro, eu cheguei no culto, né, era um culto da tarde, na época tinha lá. Entreguei minha vida a Jesus, né, fiz o ato de confissão, isso era uma quinta-feira. No domingo eu fui para o batismo, e fui me envolvendo com o corpo de Cristo. Com 3, 4 meses eu estava no diaconato, e aí foi acontecendo. Nisso, eu tive muito próximo de mim o pastor Alberto Rui e também o pastor Valdivino, que era pastor auxiliar lá. O pastor Valdivino foi ímpar, assim, era o pastor que ia para os montes orar, né? Carregava eu lá na adolescência, não, vamos Muito subir a massa. serra, vamos ficar lá 3 dias lá em oração e jejum. Quase me matou de jejum lá. E esse processo com eles foi muito importante para esse crescimento. E nós precisamos lembrar, Léo, que a pandemia nos trouxe isso, né? Talvez um afastamento do congregar. E o congregar não é só frequentar uma igreja, mas é se envolver com ela, se envolver com o corpo, se envolver Sim. com pessoas.
né? Quando a Bíblia traz o congregar, não é eu bater o ponto no domingo no culto, mas eu de fato fazer parte do corpo de Cristo, né? E nós precisamos resgatar isso de uma forma mais intensa nos nossos corações, né? Um dos poucos textos que Jesus declara uma bênção muito específica é o Salmo de 133, né? O quão bom e agradável é ver unidos os irmãos. E o texto continua dizendo ali no final que ali ele ordena a bênção para sempre. Então, na unidade da igreja, nesse lado a lado que nós temos, o Senhor vai derramando bênçãos e bênçãos sobre nós. Sim, o senhor falou aí sobre a pandemia. Eu acho que o período da pandemia foi um período onde muitos que talvez não viviam, não sabiam o que era igreja, e também não se envolviam com a igreja como um todo, né, acabou ficando um pouco disperso, né? As pessoas com o lockdown ali, com as pessoas que não podiam sair, alimentando só de cultos online, muitos que não tinham uma fé bem firmada foram esquecidos, foram deixados, talvez, né? E isso é muito importante da gente entender que o congregar, como o senhor disse, não é só bater o ponto, mas ter um relacionamento, né, com pessoas que vai nos levar para mais perto de Jesus, que vai nos fortalecer, né? Sem dúvida, nós precisamos ter em mente muito isso. Jesus ele disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E nós precisamos entender esse processo. E eu acredito que a pandemia é sim uma das armas, das ferramentas utilizadas para que esse esfriamento chegue na comunidade geral e principalmente na igreja, né? Desse esfriamento do amor. Então, eu costumo dizer o seguinte: se nós sabemos que o amor vai se esfriar, se já nos foi avisado disso, né? Por que nós vamos participar? Né? O meu amor precisa se manter intacto. Então, esse é o desafio. E não tem como viver uma paixão por Jesus intensa. Não tem como se manter nessa paixão sem o relacionamento com pessoas. Né? Estatisticamente falando, nós nos convertemos através de pessoas, né? Na sua grande maioria das vezes. Nós firmamos no corpo de Cristo através de pessoas para depois nós conhecermos de fato Jesus. Então, tudo passa pelos relacionamentos. O profeta Jeremias, ele fala, não vou lembrar o texto agora de cabeça, mas foi dado para ele um rolo, né, um papiro para comer. E na boca ele era doce como mel. Mas quando ele chega ao estômago, aquilo se torna amargor no estômago dele. Né? Eu entendo que a palavra de Deus no nosso paladar, ela é doce, ela é agradável. Mas se eu reter ela em mim, ela começa a me fazer mal. Né? É o que você falou, eu preciso fluir nos ministérios que Deus me deu, eu preciso fluir nos talentos que Deus me deu, eu preciso entender que um dia, né, eu vou prestar conta disso e o rio precisa fluir de nós. Nós herdamos do modelo do catolicismo, e eu não quero entrar no mérito hoje se é correto ou errado, mas como igreja evangélica nós herdamos o clero, né? Não, os ministros de louvor trabalham, não, os pastores que têm que ganhar almas para Jesus, não sei, sabe, os missionários que fazem as conferências. E o que Jesus nos trouxe foi justamente o contrário, nós entendemos dessa forma, né? Se o Espírito está em mim, o Espírito flui de mim como corpo de Cristo, em diferentes, né, áreas de atuações diferentes, modelos de atuações diferentes, mas eu preciso ser um canal de Deus para fluir, e aí sim nós teremos uma igreja saudável. Sim. Eu concordo porque quando a gente olha para... Eu até estava escutando o Leandro Barreto, um pastor, ele estava falando sobre essa questão dos 5 ministérios, né? E ele até fala que a pessoa perguntou para ele: "Ah, você acredita que uma pessoa, cada ministério é para uma pessoa? Essa pessoa só tem uma vocação para algo?" Ele falou: "Não. Cada um de nós podemos atuar em diversos ministérios, porque o Senhor ele trabalha por estações. Então, quando você olha para a Bíblia, você vê que o Senhor ele vai trabalhando em estações. Então, a gente vai ter lugares que a gente vai se comportar como mestres, vai ter lugar que a gente vai se comportar como pastores, vai ter lugar que a gente vai ter uma profecia para liberar, né? E aí ele fala que nós precisamos estar alinhados com o Senhor. O ponto é justamente esse, né? Eu acho que o que Jesus fez na cruz por nós,
além do perdão dos pecados, foi restabelecer esse relacionamento. Né? E é o que às vezes nós não valorizamos diariamente como cristãos. Né? Hoje um dos maiores desafios que eu tenho como pastor é levar as minhas ovelhas a meditar na palavra todos os dias. Eu sou pastor desde os 19, 33, 13 anos para 14 anos de pastoreio agora. Há 14 anos eu ministro vida com Deus. Olha, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e busca o seu pai que está em secreto. Olha, pega a sua palavra e medita nela de noite. Por quê? Porque é o que vai nos sustentar. Nós precisamos entender que se cremos, né, que de fato o tempo do fim está chegando, se nós cremos que a volta do Senhor está perto, nós também precisamos entender que nós estamos dizendo que as igrejas serão fechadas. E eu vou me sobreviver como? Se eu não me alimento diariamente. Né? Então nós precisamos resgatar isso na igreja. E ouvir Deus vai me direcionar como fazer, o que fazer e aonde fazer. Nós precisamos entender os 5 ministérios, precisamos entender os dons que nós temos, e tudo isso é para a edificação do corpo. Então eu acredito sim que pode ter uma oscilação neles, né? Jesus pode nos fazer andar em dons diferentes devido à estação e o momento que o corpo de Cristo está vivendo. E assim, tudo é a chave é o relacionamento com Deus, né? Eu lembro que a palavra que o senhor pregou na FEMEU, eu fiquei assim, meditando nessa palavra a semana, e depois que eu ouvi que o senhor falava a respeito de Adão, né? Quando Adão pecou e o Senhor foi lá no jardim, ele disse: Adão, onde tu estás? E aí na mensagem o Senhor falou assim: o Senhor tá perguntando hoje: onde tu estás? Onde está aquele que orava e não ora mais? Onde está aquele que gastava tempo, mas não gasta mais? E essa palavra ficou muito forte no meu coração. E de fato é isso. Muitos de nós paramos de orar, paramos de adorar, paramos de ter tempo, mas o Senhor ainda continua indo no ponto de encontro. O ápice da cruz, como eu disse agora, ele fala isso. O véu se rasga. Esse foi o primeiro ato. Né? Quando Jesus ele diz está consumado, o ato que acontece é o que separava não separa mais, né? Ou seja, o acesso está vivo de novo. Os Hebreus diz isso para nós de forma clara, né? Que nós podemos chegar ao trono da graça pelo novo e vivo caminho. Então nós precisamos entender que nós temos a chave do relacionamento com a pessoa mais importante do mundo, né? E eu acredito que qualquer um de nós, humanamente falando, se nós tivermos o telefone do presidente do Brasil, ou de um ministro, ou de um senador, e nós precisarmos, nós vamos acioná-lo. Olha, aqui tá assim, resolve para mim. Né? Quantas vezes eu já liguei na prefeitura, falei, olha, eu preciso disso aqui, né? Ou para a polícia, e nós temos um acesso sobrenatural com a pessoa que pode mudar tudo. Né? Um homem que, um Deus que fez o sol parar por causa da oração de um homem. Né? E nós desperdiçamos isso. Nós precisamos voltar para esse lugar, porque ele está lá nos esperando. Sim, o voltar, né? As pessoas, assim, muitas pessoas que eu já conversei, que talvez já orava e não ora como antes, ou talvez gastava tempo em adoração e não gasta mais, a mesma coisa que todos falam. Ah, é difícil. É difícil demais voltar como era antes. É difícil, parece que eu não tenho mais essa vontade mais, esse desejo, mas que... E aí todos falam a mesma coisa, falam assim, mas eu sei que lá no fundo do meu coração ainda tem uma vontade, né? E eu acho que o divisor aí, o que vai fazer a pessoa avançar em Deus, ela tomar um passo. Porque se ela ficar só dizendo, ah, é difícil, é difícil, é difícil, ela nunca vai conseguir chegar lá, né? Nós precisamos entender que é uma disciplina de vida. Né? Eu voltei a malhar agora alguns dias. Quantas vezes você quer ir? Nenhuma. Né? Eu tenho aqui um pão de queijo na minha frente, eu tenho um ovo cozido. Qual que eu quero? Pão de queijo. É óbvio, né? Qualquer um vai responder isso. Só porque nós precisamos entender que a vida adulta é isso. É fazer o que tem que ser feito. Isso no espírito, na alma e no corpo. Né? E é difícil voltar? É.
Agora, Jesus, quando ele fala assim, ó, lembra de onde você caiu? Ele não nos pede para voltar do zero. A caminhada ela vai continuar ali, aonde eu parei. Tem 10 anos que eu tô fora. A caminhada vai continuar onde eu parei. Ela não vai começar do zero de novo. As experiências que você teve, a vida com Deus que você teve. E uma das orações que eu preciso que eu mais faço, que eu mais ensino sobre ela, é a questão da nossa identidade em Cristo. Porque quando eu sei que eu sou filho, eu posso fazer a cagada que for lá fora. Eu vou bater no portão do meu pai. Cheguei de volta. E eu preciso de socorro. E o que Jesus quer fazer conosco é isso. Né? Não estou dizendo que ele vai passar a mão nos nossos pecados, eu não estou dizendo que nós não temos que nos arrepender, eu estou dizendo que ele vai estar lá para passar junto conosco todos os dias da nossa vida. Eu gosto muito do texto de João 4, né? Onde vai dizer que o Senhor lhe procura verdadeiros adoradores. E o texto lá não está escrito Senhor, está escrito o Pai procura verdadeiros adoradores. Quando eu li esse texto e isso veio como uma revelação, um rema mesmo na minha vida, eu entendi que o Senhor ele não estava procurando servos, ele estava procurando filhos. Porque quando você lê que o pai procura, a comunicação ali é para o filho. E são filhos que de fato talvez estiveram com o Senhor, deixou isso se perder e ele está ali procurando. Filho, cadê você? Eu acho que João 4 é um dos textos mais profundos da Bíblia. A mulher samaritana, os samaritanos em si, ele era uma mistura de judeus com não judeus. Né? Isso reflete muito sobre a igreja. E aquela mulher, quando ela é impactada por aquilo que Jesus disse a ela, vai, chama o seu marido, ele revela a vida dela, ela sai dizendo ao povo a seguinte frase: olha, tem um homem aí que falou tudo que eu tenho feito, tudo que eu sou. Né? E aí o pai procura, nós temos uma sinalização da paternidade de Deus, e nós temos aquela mulher dizendo, olha, ele sabe quem eu sou. A adoração ali revela a paternidade para aquela mulher, né, de Deus, e quando ela revela, ela entende quem ela é. E aí a vida dela é transformada. Então, assim, a arma mais poderosa que nós temos como cristãos é essa: saber quem nós somos. Saber aquilo que nós carregamos em Jesus. Saber que ele morreu na cruz para nos dar tudo isso. Né? Deus vive sem você? Claro que vive, irmãos. Eu não estou dizendo isso, não. Mas nós precisamos entender que ele nos amou a ponto de dar o filho dele. E isso é poderoso demais. Quando a gente vê Davi, né? Davi tinha certeza quem ele era. Ali no pasto, o Senhor o escolheu, mandou chamar, foi ungido. E ele continuou sendo pastor de ovelhas. Mas ele continuou com a mesma entrega. Às vezes a gente não viaja no texto, né? Mas imagina Davi chegando, um adolescente chegando para o rei dizendo, não, eu vou contra o guerreiro deles. Só esse ato de ousadia de Davi, ele já é fantástico em si. Ele não precisava nem ter enfrentado o gigante ali. Para mim, o contexto, né? Eu vou bater lá no Palácio do Planalto e dizer, ei, eu vou resolver a economia do país aqui, ó. Né? Não, porque lá eu cuidava dos meus cofrinhos, dava tudo certo lá em casa. Foi o que o Davi fez. Né? Então, é essa convicção de identidade que nós precisamos orar. E isso vem na adoração. Porque eu me pareço com aquilo que eu adoro. Né? O Salmo 115, quando ele fala das imagens de escultura, ele diz, olha, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mão, mas não apalpam. Ele vai citando e no final ele diz que torne-se semelhante a eles. Ou seja, quanto eu adoro, eu me torno semelhante. Ou a quem eu adoro, eu me torno semelhante. Na adoração, a minha identidade é revelada. A gente, assim, um assunto bastante delicado, né? Quando a gente olha pro cenário hoje do digital, né? Da tecnologia, das redes sociais. E é fato que aquilo que você passa mais tempo contemplando, você vai se tornar parecido e você vai pegar coisas daquilo a quem você adora, né? E assim, hoje, os nossos ídolos, os ídolos não são mais as estátuas, né? Mas são o nosso celular.
são as redes sociais. Não é um bezerro de ouro mais a quem nós estamos lá de frente adorando, mas a gente pega o celular e passa muito tempo no celular. E aí começa a ter problemas, depressão, comparação. A gente começa a comparar a vida do outro. Porque aquilo que nós estamos contemplando é a vida do outro. Então, e quando a gente entende isso e percebe que isso está roubando a nossa atenção, é aí que começa a grande virada e a gente tem que começar a se voltar para o Senhor. Né? É uma coisa que a gente precisa entender, que o que nos afasta de Deus hoje não é o proibido. O que tem nos afastado de Deus é o que é permitido mesmo. É o que você falou. Sim. Eu me lembro, logo, sei lá, 1 ano, 2 anos de pastoreio, eu fiz um desafio aos casais da igreja. Naquela época, os casais da igreja ainda assistiam novelas. E eu fiz o desafio, vamos ficar sem TV 40 dias? Né? Lembrando que ver televisão não é pecado, né? Deixa claro que senão vai que... Mas eu fiz aquele desafio e uma frase me chamou a atenção no final. Uma mulher presente ali, esposa de um obreiro nosso, ela disse o seguinte: pastor, nós tínhamos tempo para nos relacionar com Deus. E nós temos tempo, gente. A vida com Deus não é falta de tempo. Né? É o que você falou, às vezes eu fico 3 horas no celular. John Piper diz que o Facebook, o Instagram, as redes sociais de um modo geral vão servir de juízo para nós, nos desmentindo que não nos relacionamos com Deus por falta de tempo. Né? E nós precisamos tomar esse cuidado. Né? E em todas as áreas. No digital, a própria igreja pode se tornar um Deus na nossa vida. O ministério pode se tornar um Deus. Então, nada pode estar no lugar de Jesus para nós. Eu não lembro quem falou, mas uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim que falou assim, nossa, eu não sei porquê, mas os lugares que eu mais tenho ideias, os lugares que eu mais vou para refletir é quando eu estou tomando banho e quando eu estou dirigindo. E aí a pessoa virou para ela e falou assim, eu sei porquê então, porque nesses 2 lugares você não consegue mexer no celular. Dirigindo, você tá ali com a atenção ali no trânsito. Não dá pra você ficar mexendo no celular. E tomando banho, você não vai querer molhar seu celular. E realmente é verdade. Nesses lugares, o celular não te atrapalha. Então, quando você percebe isso, você vê que você está colocando sua atenção em lugares que está tomando a sua criatividade, está tomando seu tempo com Deus, tá impedindo o Senhor de falar algo com você, né? Nos deixando preguiçosos, Nos né? deixando preguiçosos. Porque é tudo mastigado hoje. É o nível de comparação que você disse. E nós precisamos entender, eu gosto muito de uma frase que diz que não compare o seu bastidor com o palco das pessoas. Porque o que nós mostramos na rede social, gente, é o palco. É o que está pronto, é o que está bonito, é o que deu certo. Né? As 1000 vezes que deu errado, ninguém vai contar. Verdade. Né? Então nós precisamos ter esse ponto de equilíbrio. Né? E trazer Jesus para o centro de tudo isso. Né? Gálatas diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse Cristo viver em mim, ele precisa contemplar todas as áreas da nossa vida. Pastor, agora, né, mudando aqui um pouco desse assunto, que eu sei que se a gente for ficar falando aqui sobre relacionamento com Deus, nós vamos muito longe. Mas assim, o que eu queria perguntar para o senhor hoje? Como pastor, né? Eu entendo e a minha mente mudou bastante em relação ao pastoreio, ao ser pastor de uma igreja. Eu entendo hoje que muitos pastores acham que ele é pastor da ICEA, acho que ele é pastor da Batista, acho que ele é pastor da CIA, e eles não entendem que ele é pastor da igreja de Cristo. E eu entendi isso. Eu entendi que o pastor Mateus, ele é pastor da igreja de Cristo. Em Brasília, o senhor continua sendo pastor da igreja de Cristo. Em São Paulo, o senhor continua sendo pastor da igreja de Cristo. E assim, o que eu queria perguntar, qual a visão o senhor tem em relação a esse assunto de ser pastor da igreja
E o porquê que o senhor acha que as igrejas estão muito desconectadas uma da outra? Igreja, quando eu digo denominações, Uhum. placas. Vamos lá então, né? Entrou nos difíceis já. Mas primeiro, John Wesley dizia que o mundo, ele considerava o mundo inteiro como sua paróquia. E eu acredito, Léo, eu carrego isso comigo desde da minha conversão, que o menor sonho de Deus para qualquer um de nós é uma cidade inteira. E eu já disse isso na minha igreja, na igreja qual eu congrego, que eu não trabalho para ela, né? Em alguns momentos, até quando havia um cuidado financeiro, né? Eu sempre dizia isso, porque eu trabalho para Cristo, né? A ICEA, a Batista, sei lá o que, são meios pelo qual nós vamos exercer isso, né? Um meio organizacional disso. Mas nós precisamos entender realmente isso. Não existe pastor denominacional, né? Não há visão de Deus denominacional. A visão de Deus, no mínimo, é uma cidade inteira. A unidade, depois da identidade, para mim, é a arma mais poderosa da igreja. Quando nós vamos juntar, por exemplo, para um congresso da FEMEU, nós não temos recursos na FEMEU. A FEMEU não tem caixa, né? A FEMEU vive da unidade do corpo. Por que ela vive da unidade do corpo? Porque às vezes eu preciso de uma iluminação que você tem, né? Nós precisamos de uma criatividade para uma decoração que o fulano da tal igreja tem, né? Nós precisamos da equipe de intercessão que quem é bom é tal igreja. Nós precisamos de uma equipe de limpeza lá e a coisa se conecta. E eu costumo dizer que a FEMEU é o lugar que eu menos trabalho e o lugar que eu mais produzo por causa disso. E nós precisamos, como corpo de Cristo, entender que não temos concorrência uns com os outros. Pelo contrário, né? Se eu estou forte, eu te fortaleço, né? Se nós dois estamos fortes, nós vamos fortalecer todo o corpo, Sim. né? E quando Pedro faz a pesca maravilhosa ali, né? Jesus dá a palavra para ele, ele lança as redes e a Bíblia vai dizer que o barco de Pedro vem quase a pique. E ele tem que dar sinal para os companheiros, vem para cá. E quando ele chama os companheiros, não interessa se os peixes vão cair no meu barco ou no barco dos companheiros. O importante é que nós vamos coletar aquilo que Deus nos deu. Sim. Nós não vivemos ainda colheitas sobrenaturais porque a igreja não entendeu que nós somos fortes juntos. E aí eu volto aos 5 ministérios a nível de uma cidade, né? Às vezes eu caminho no ministério apostólico, o pastor tal é no profético, o pastor tal é no evangelístico, e nós não conseguimos conectar a nossa visão. E aí a igreja, o corpo na cidade, ele está enfraquecido. Então a força, o vigor, o renovo que Deus promete para o seu corpo, ele vai vir nessa unidade da igreja. Eu acho assim que o que falta mesmo é a humildade. A humildade de eu reconhecer onde eu sou falho e chegar até o pastor Mateus e falar, pastor Mateus, me ajuda nisso aqui, me instrui nisso aqui. É assim, o profeta indo até o mestre, falar, como que é isso? E às vezes, por acharmos, né, que nós fazemos igreja e a gente se perde nisso, né? Nessa questão poxa, eu preciso ser humilde e entender isso. E esse trabalho da FEMEU é sensacional. E eu acho que poucas as igrejas se envolvem 100% com ela. Porque, assim, sem querer ser polêmico, mas a gente que está na igreja, a gente escuta muita coisa. Mas muitas igrejas não estão apoiando a FEMEU por falta de humildade. O que nós precisamos entender? Jesus é grande demais para caber em um coração só. O que isso quer dizer com a unidade do corpo de Cristo? Quer dizer que eu nunca vou ter a visão completa de Jesus. E eu preciso da visão que o Léo tem de Jesus. Eu preciso da visão que o Isaac aqui tem, eu preciso da visão que o pastor tal tem. Quando nós conectamos essa visão, né, nós temos tudo. O pastor José tem uma frase que diz que os pastores têm sido como pequenos reis sentados nos seus tronos, né? E, infelizmente, é uma verdade. Quando eu olho para o Unaí, eu fico muito alegre. Nós conseguimos visualizar aí algo sobrenatural de unidade do corpo.
né? Nós não temos pastores brigados uns com os outros, nós não temos dificuldade de sentar na mesa para tomar café uns com os outros, né? Não andamos como queremos ainda, obviamente, mas nós conhecemos relatos aí de cidades que pastores brigam, né? Que não pode ver um ao outro na rua que briga de brigar mesmo, tá, gente? Porrada. Então, nós somos agraciados em Unai com isso. E entendemos que houve uma construção de um projeto disso aí há Sim, muito tempo, né? De pessoas que não estão nem mais conosco, mas que trabalharam pela unidade do corpo ao longo desses anos. sim. E é realmente o que você trouxe, né? Se eu não tenho humildade suficiente para entender que eu preciso aprender, Sim. eu não preciso sentar com O ninguém. próprio Jesus se fez humilde, né? E essa construção em nós, a Bíblia inteira vai trazer isso, né? Que como ferro afia o ferro, né? Que na mesa, na multidão de conselheiros da sabedoria, e toda a construção nos vai levando para esse lugar. Sim, Uma das orações que eu faço bastante como pastor eu não sei fazer a sua obra. E eu também não quero aprender. Eu quero ser ensinado por ele. E quando eu falo quero ser ensinado por ele, passa pela sua vida. Passa pela vida do irmão que chegou hoje na igreja. Então, quando nós entramos nesse lugar de verdade, né, nos deixamos ser ensinados, a igreja vai crescer. sim. Hoje a FEMEU, ela está sobre a sua coordenação. Sim, nós tivemos esse sonho há mais ou menos 15 anos. Ele ficou numa incubadora há mais uns 4 para 5 anos aí, até que ele nasceu. A maioria desse tempo eu estive como presidente dela. E esse ano eu ainda estou na presidência dela aí, sim. Quando eu falo de FEMEU, assim, eu vejo algo grandioso. Eu gosto muito de sonhar e às vezes eu sonho até alto demais. Mas eu vejo a FEMEU, cara, como, assim, se houver esses 5 ministérios funcionando na Igreja de Cristo aqui na cidade, eu vejo como algo transformador para a cidade. Transformador, a impactar, sabe, as pessoas que talvez estão perdidas, né, as pessoas que se desviaram, porque eu acredito que é o amor e a comunhão que revelam aquilo que as pessoas precisam ver como família. Se as pessoas que estão desviadas não veem nós como família e veem igrejas, né, talvez não querendo visitar as igrejas, não ir em outra igreja porque é a minha e tal, eu acho que quando elas enxergarem esse amor, elas vão voltar para o Senhor. E Jesus, ele deixa isso muito claro para nós. A oração sacerdotal narrada em João 17, ele deixa isso de forma explícita, não precisa nem interpretar o texto, é só ler. Para que todos sejam um, a fim de que o mundo saiba que tu me enviastes. A revelação de Cristo em massa, né, para nossa cidade inteira, para aqueles que se desviaram dos caminhos e para as nações, ela passa pela unidade da igreja. Né? Enquanto eu e você não somos um, o mundo não crê que Jesus foi enviado por Deus. Sim. Ponto. Foi a oração de Jesus, a palavra é dele. Como eu disse, não precisa nem de interpretação, é só lê-la. Então, na unidade do corpo, Cristo é revelado às pessoas. Isso é muito forte, né? Porque as pessoas, assim, muitas pessoas podem não ter uma família, né? Podem talvez não tiveram contato com os pais, não tiveram contato com a mãe, ou foram criados com avós. E às vezes o amor familiar, muitos que não encontram em seus lares, eles encontram na igreja, né? A igreja, ele é um lugar de um amor familiar. Ele deve ser um lugar de amor familiar, de filhos, pais ali. E eu acho que muitas pessoas acho não, tenho certeza que muitas pessoas não voltam para a igreja por não ver esse amor na igreja ainda. E é uma falha nossa, né, como cristãos.
Nós temos vivido dias de correrias demais, né? E tem nos tirado a essência. Eu acho que o próprio nome que nos é dado, ele revela isso. Nós tratamos uns aos outros como irmãos, né? E às vezes a nossa aliança não é de irmãos, né? Nós vemos um pecado, não vamos lá cobrir o pecador, mas nós apontamos o dedo, né? Nós vemos alguém chorando, nós não obedecemos a palavra que diz chora com ele, né? Nós vemos alguém crescendo e se dando bem, nós não nos alegramos com ele também. Então nós precisamos sim de uma de uma cosmovisão bíblica dentro de nós novamente, né? Os nossos fundamentos têm sido abalados e o vento está vindo, cara. As águas estão vindo, as chuvas estão vindo, né? E as casas que são construídas sobre a areia, elas vão cair. Eu ainda acredito que essa queda, ela é um tempo de misericórdia sobre a igreja. Porque Jesus está revelando para nós, olha, não está bom ainda. Faz de novo. Toda vez que a casa cair aqui, em vida, ela é a misericórdia de Deus sobre nós. Então, nós precisamos olhar para onde os nossos alicerces estão. Eu acredito que nós estamos chegando ao tempo do fim de forma muito clara. E como cristãos, nós precisamos cumprir o que o apóstolo Paulo traz para nós na Santa Ceia, né? Examine-se a si mesmo. Não, é observar a si mesmo, olhar os seus fundamentos ali. É uma imagem completa de como nós estamos. Sim. Estamos perfeitos? Lógico que não, irmãos. Né? Mas nós precisamos começar a mudar a estrutura, a base, a motivação, o íntimo. E tudo isso volta lá no que nós já entramos, eu não vou alongar nisso mais, mas na vida diária com Deus. Isaías vê Deus e ele diz, ai de mim. A revelação de como está o meu coração, ela passa por esse relacionamento. Assim, eu sei que já falou muitas palavras aí que tá no coração do Senhor, mas tem alguma palavra assim que o Senhor começou 2024 com ela fortemente no coração do Senhor e algo que o Senhor queira passar para as pessoas, queira falar, seja liberar algo? Nós tenho carregado algo no Senhor para agora, que é um tempo de ensino. O Senhor tem falado muito comigo sobre ser um construtor. E aí eu vou fazer um link, né, como nós estamos em um programa online, um link nas redes sociais. Muitas vezes as nossas postagens, as nossas falas, os nossos comentários são muito mais de uma afronta do que uma construção de entendimento. E eu acredito que esse é o tempo da igreja parar de bater boca e trazer o entendimento. Por que isso é pecado? Por que eu preciso pegar esse caminho? Por que eu não posso transar antes do casamento? Não é só falar e acusar, olha, que você está transando, você vai para o inferno. Não, peraí. A palavra ensina sim. Olha, nós precisamos sair da polêmica e começarmos a reguer entendimentos. Né? Uma construção cultural. O segundo ponto que o Senhor tem nos apontado para esse ano é essa questão da atmosfera política que nós temos vivendo. Né? 2024 é um ano político. A igreja precisa entender o seu papel nisso. E eu não estou dizendo que a igreja tem que pegar candidatos e levar para o púlpito. Não, não, não. Ela primeiro exerce um papel de intercessão, mas é orar de verdade, né, por aquilo. Ela exerce um papel de opinião, sim. Né? E os pastores, de um modo geral, e pastoras, eles têm um nível de acesso de relacionamento onde eles podem fazer perguntas que talvez o cidadão ou as ovelhas ali não conseguem fazer para os candidatos. Então nós precisamos usar isso para trazer clareza à igreja e trazer um apontamento de destino para isso. Então essas duas construções de entendimento. E na verdade é uma só, né? Só destrinchei em duas áreas diferentes. Inclusive, Léo, nós vamos virar uma chave na FEMEU agora, né? Com as plataformas de ensino, com um projeto de imersão para sair aqui 2024, 2025, ele acontecer, né? Pensando na fundamentação do corpo de Cristo. Então, nós vamos abrir plataformas específicas, de cursos específicos, né? Na área política, na área cultural, na área de atos de justiça social, na questão dos 5 ministérios também,
enfim, abrangendo tudo, mas sempre para um apontamento de como ser cristão lá fora, né? Nós não estamos aqui para trabalhar, a FEMEU não trabalha o cristão dentro da sua igreja, Sim. ela aponta ele para fora, né? Então nós queremos lançar isso até no meio do ano aí, eu acredito que Deus vai nos dar essa graça aí de fazer isso acontecer. Vai sim, vai sim. E pode contar comigo aí nessa aí, Amém. que eu tenho certeza que é um projeto do coração de Deus e ser igreja ser igreja dentro das quatro paredes é fácil, né, pastor? Mas ser igreja lá fora é difícil e a gente precisa agarrar isso de fato como uma missão, né? Como É, uma missão. exatamente. Quando a gente entende que o cristianismo não é a nossa religião, mas ela está implícito na nossa identidade, então é natural. Aonde eu estou, eu sou cristão. Eu não visto uma roupa de crente para ir no culto de domingo à noite, né? Eu não me reposiciono por causa do local que eu estou, né? As meninas não vão abrir o guarda-roupa e separar lá, não, essa aqui é para balada, essa aqui é para academia, essa aqui é para igreja, né? Então, assim, a modéstia vai estar em tudo, né? E nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela é um estilo, Sim. né? Ela é viva. Então, quando nós entendemos isso, fluir como igreja lá fora se torna fácil, né? Quando nós entendemos o princípio da motivação, que é o quê? Dele, por ele e para ele. Ponto. O que você vai fazer? Eu vou pintar uma parede. Dele, por ele, para ele. Eu vou pregar um sermão. Dele, por ele, para ele. Eu vou lavar o banheiro. Dele, por ele, para ele. Foi assim, tudo, né, sobre Jesus. E quando eu falei para algumas pessoas que a gente estaria com esse projeto e tal, e é incrível como a visão de algumas pessoas visa lucro. Muitas pessoas perguntaram, porque assim, eu trabalho com marketing, né? E as pessoas perguntaram, esse é mais um produto? Esse é mais uma renda extra? E assim, cara, a minha esposa sabe, a gente começou, eu falei, amor, eu quero fazer e eu vou investir, comprei esses microfones, comprei mesa de áudio, comprei alguns equipamentos. Os equipamentos não são de última geração, mas a gente Atende a vai demanda. construir e assim, é revelar Cristo. Porque até, né, o nome que a gente colocou de Home Podcast, Home tem a ver com lar. E o que a gente quer de fato ter esse lá, essa mesa de conversa com os nossos irmãos. Não é placa de igreja, é a igreja de Cristo em Unai para o reino, né? E esse foi o desejo do nosso coração, ter de fato esse tempo para conversarmos, para falar sobre Jesus, para falar sobre as coisas que ele vai ainda fazer. O gostoso de ambientes como esse é isso, né? Porque na pregação de um sermão nós não temos essa troca, né? A conversa não muda de É mais rota, um monólogo, é né? mais um monólogo. Então, mesas como essa revelam as crises, né? Nós temos vários perrengues para contar do reino. Nós temos vários cases de sucesso para contar do reino, né? Na área social, nós vivemos milagres sobrenaturais, né? De a despensa esvaziar e o milagre chegar no outro dia com o caminhão cheio. Então, assim, eu acredito que essa mesa vai trazer bons frutos nisso. Pegando o gancho aí, já que o senhor falou de testemunho, assim, conta aí pra gente um testemunho, né, de milagres, de algo que eu sei que deve ter sido muitos, mas passa aí pra gente, conta pra gente um testemunho que de fato o Senhor fez algo assim que mudou de fato a vida do Senhor. Eu gosto muito de ver Deus no ordinário, né? E não estou dispensando o extraordinário com Uhum. isso, pelo contrário. Mas nós precisamos valorizar o ordinário de Deus, né? Quando a gente lida com atos de justiça, principalmente, nós vamos ver pessoas que não têm uma refeição por dia garantida. Então, eu comer 4, 5 vezes é um milagre, Sim.
né? Eu poder escolher o restaurante que eu quero jantar hoje à noite e não comer em casa é um Sim, sobrenatural, né? Mas, então, assim, valorize os detalhes. Você tem uma casa, você tem uma cama, você tem um carro, sim. né? Isso para mim, é o extraordinário de Deus. Mas, citando algumas coisas extraordinárias, eu acho que um dos dias que nos marcou muito foi isso, num perrengue, no inicinho da UDEC, na época, a gente fazia vaquinha dos funcionários para comprar kisuke. Então, você imagina a situação que tava, né? A gente juntava as moedas pra gente trazer. Não, É, tem um pão aqui, mas não tem nada pros meninos beber. Vamos ali. E uma certa vez nós fomos agraciados com um caminhão de alimentos. Quando a despensa realmente tinha acabado tudo. Era uma sexta-feira, acabou tudo. No sábado de manhã chegou as coisas. Nós já vimos estruturas financeiras chegando perto. E assim, nós nunca fizemos uma curva, Léo, na nossa caminhada de captação de recursos. E nós saímos em 6 anos de um orçamento de zero com voluntários, né, para um orçamento aí de 600, 700 mil por ano. E hoje eu falo muito claro, nós estamos começando um projeto novo na Chácara Rio Preto, chama Estutação, e nós não precisamos de estrutura, nós precisamos de uma palavra. Por quê? O milagre vai acontecer. Quando eu piso, eu tenho que agir, né? Quando eu piso o mar, ele se abre, né? E às vezes a fé cristã é isso. Você dá os passos devagarzinho. Mas assim, nós já fomos agraciados com cura, nós já fomos agraciados com carros, né? Eu não sei, 2, 3 carros nós já ganhamos, 2, 3 carros já foi também. E esse fluxo, né? Lá em casa, essa semana, uns 15 dias atrás, a Patrícia estava lá e a gente tinha recebido uma máquina de lavar e a menina que passa roupa pra gente estava lá, ela falou, fulana, você quer essa máquina? Quero, então tá bom, sua. E aí eu cheguei ela me contando, ó, Deus mandou dar a máquina pra dona G. Eu, ó, que benção, hein? Deus mandou, então tá bom, mãe. Obedece, que é melhor. 10 minutos depois ela recebe uma mensagenzinha do fiéis dela, né? Um desconto aí de quase 50 mil reais nas parcelas do fiéis dela. Então, esse é o sobrenatural. sim, Agora, eu planto e eu colho. sim. Né? A nossa generosidade em todas as áreas, eu não estou dizendo só de dinheiro, e eu não estou dizendo só do gasofilácio também. Uma das coisas que eu tenho falado bastante com o pessoal que está mais perto de mim é que as minhas sementes não são para quem precisa, é para quem Deus direciona. Às vezes é para o mendigo, às vezes é dar pão para quem tem fome, mas às vezes é para um rico, que não precisa Uhum, daquela oferta, verdade. porque é um plantio. Não tem a ver com necessidade. Eu não Uhum, dizimo porque a igreja precisa do meu dízimo. Né? E quando eu entendo isso, eu vou viver o sobrenatural. sim. Né? Ela ganhou um carro de desconto agora no seu fiéis. Né? Nós já ganhamos, sei lá, eu não consigo nem falar, acho que nós ganhamos 3 vezes mais por ano do que o salário que nós recebemos de fato. Né? E aqueles que caminham com a gente sabem o quanto que a gente pede. Né? Quase nada. Então, é muito raro a gente soltar uma indireta, a gente pedir algo, a gente falar dos nossos aniversários, falando, olha, tá na hora. Não existe isso. Mas existe um plantio ali constante, né? Que seja pro mendigo. Ah, vai casar, tá aqui uma oferta. Ah, Sim. mas não sei o que, tá aqui uma oferta, vai lá. Né? Vamos comer junto? Vamos. Não pode deixar que eu vou pagar a conta. Né? E automaticamente Sim. nós colhemos em todas essas áreas. Aí posso te falar como instituição, na época da Batista, um dos dias que mais me angustiaram. Nós tivemos um processo trabalhista na época. Quando eu assumi esse processo já estava correndo e o débito acabou saindo na minha época de pastoreio. Não vou entrar no mérito do processo em si, mas era um processo até equivocado. Resumindo, tinha que pagar não sei quantos mil de entrada lá na justiça e vencia numa segunda-feira. No domingo não tinha R$ 1 no caixa da igreja. Eu fui para oração, não tinha para quem recorrer, né? Vamos orar.
Umas 4 horas da tarde, passei o dia na igreja orando, umas 4 horas da tarde, Deus falou comigo, fica tranquilo, que eu vou trazer o dinheiro. Eu descansei. Fui em casa, tomei meu banho, voltei pro culto. Naquela época a gente fazia a oferta antes da palavra. E fizemos a oferta normal, não fizemos apelo, não expomos situação nem nada. E a tesoureira já recolheu e foi pro tesouraria. Lá atrás ela fez assim pra mim, né? Eu acho que foi um dos dias que eu preguei mais angustiados na minha vida. Olhei pra igreja, as possíveis pessoas com condição financeira para aquele valor na época não estavam no culto. Deus não deixou ninguém ir. Acaba o culto, lá é uma senhora, mora na fazenda e uma vez por mês na igreja. Ela chega e me entrega um envelope com tanto assim de dinheiro. Fiquei com vergonha, pastor, de trazer na hora da oferta, porque achei que não ia caber lá e eu ia ficar constrangido. Né? Eu ainda brinco, eu pensei, ô miserável, deixa eu pregar nessa angústia toda aqui, mas o milagre vem. Né? Então essas entregas, cara, é o sobrenatural. Né? E o mais lindo de tudo para mim é quando os dias são maus e ele vem com seu afago ali. Né? Quando ele vem com um cafuné, quando ele põe a gente no colo. Eu acho que esse é o maior milagre que o cristão pode viver, eu conheço Deus pessoalmente. Eu acho que quando a gente entende, né, que Ele é o nosso Senhor, tudo muda. E quando a gente lê ali na palavra que não há como servir a dois senhores, a gente precisa decidir quem nós vamos servir, né? E quando nós serve a Deus, nós vamos passar por dificuldades. Só que Ele é o que nos tira de lá, é Ele é quem traz a provisão. Eu lembro que quando eu casei, quando nós decidimos casar, eu e a Cris, nós não tínhamos dinheiro. Não tínhamos. Eu casei com alguns centavos na minha conta bancária. Mas nós decidimos e quando nós marcamos a data, tudo fluiu. Porque nós fomos sobre uma palavra. Nós queremos formar uma família. Porque querer casar todo mundo quer, né? Agora querer formar uma família é diferente. E nós decidimos casar. Eu tinha, eu acho que 70 centavos na minha conta. E casamos, ganhamos muita coisa. Fizemos o casamento, a recepção. Comemos bem, fomos embora. E tudo Deus planejou, Deus projetou. E isso fala muito, muito forte que nós precisamos servir ao Senhor. Não porque por barganha, mas o Senhor nunca desampara o seu filho, né? Pelo cuidado que ele tem, né? Ele vai revelar esse cuidado. Sim. Realmente, o casamento é a história do sobrenatural. Né? E fica a deixa, né? Porque uma das coisas que mais me dá... Vou usar a palavra ódio, tá, irmãos? No gabinete pastoral é quando um casal fala pra mim que não vai casar porque não tem dinheiro. Casamento é a terra fértil para o milagre acontecer. Sim. Né? O que você falou, quando eu penso em uma família e eu estou convicto de que Deus me chama para aquela família, né? A provisão chega. Nós precisamos descansar em relação a isso. Só tem uma coisa que faz o céu descer depois do casamento, que é ter filhos. E eu descobri isso. Que quando a gente descobriu o Theo, né, nosso primeiro filho, eu fiquei assim meio preocupado, porque não tinha muitas condições e a gente, que é homem, a gente já pensa logo no financeiro, né? Mas eu e a Cris às vezes para olhar e fala, poxa, como Deus supriu, né? Como nós fomos providos pelo Senhor. E de fato a bênção dele está sobre a nossa casa, né? Pastor, chegou a hora de eu fazer algumas perguntas, né, aqui que o pessoal mandou no direct aqui do Instagram. Eu separei algumas aqui para não tomar tanto tempo, porque eu sei que algumas vai ter coisas, né? Mas assim, vamos lá, né? Vamos lá. Tá na chuva, molhar. Pastor, primeira pergunta.
Qual o papel do homem cristão na sociedade? Boa, hein, Sou? Nós vivemos uma crise de masculinidade, isso é fato, né? E aí eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando de números, de IBGE, de estatísticas, enfim. O papel do homem cristão é muito simples, é resgatar a referência de Cristo, né? É amar como Cristo amou, é proteger como Cristo protegeu, é guiar como Cristo guia, ponto, né? Isso em todas as áreas, né? Um homem jamais vai empurrar uma mulher e deixar ela lá num assalto e para sair correndo, como nós vemos nas redes sociais esses tempos, né? Um homem é cristão, e quando eu digo cristão não é da fé evangélica, mas é crente em Cristo Jesus, né? Nascido de novo, melhor dizendo, ele não consegue caminhar de outra forma sem se revelar Jesus nos seus atos, né? E eu acho que a masculinidade é essa. Eu não preciso trazer princípios. Nós, como homens, precisamos entender que nós temos que nascer de novo. Sim. Ponto. Eu me lembro da frase do pastor Vanderlúcio, né? Se não for para amar como o Senhor, não, se não for para amar o que Ele ama, né? Nós Que temos Deus que ama, parar. é melhor não fazer, melhor parar, né? Amém. Próxima pergunta, essa foi tranquila, né, pastor? Tranquilo, sem polêmica. Pastor, pés descalços. Qual o propósito e quanto tempo foi? Boa, isso. Foram 18 meses. 18 meses, um ano e meio. Foi um ato de adoração a Deus e em favor da vida do pastor Mandelúcio na época, né? Eu calcei o sapato de novo no dia do velório dele. O senhor não ouviu? Ouviu. A decisão dele é dele e ponto final. Então o propósito foi esse, né? É um sacrifício? Não, é uma entrega, tá? São duas coisas distintas, gente. Foi um ato de adoração, de humilhação, para que Deus pudesse intervir de alguma forma. Tem como o senhor falar assim algo didático? A diferença? Sacrifício e entrega? Não é um convencimento a Deus. Eu estou te dando isso, o senhor tem que fazer o que eu quero. Eu acho que o sacrifício é isso. Eu estou provocando algo e Deus me dá algo. A adoração não, eu estou te entregando isso, né? Há um favor ali pedido, sem dúvida nenhuma, há um propósito naquilo, mas não há um Deus contra a parede. Ou uma tentativa, melhor dizendo, de pôr Deus contra a parede. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, É ele aquela é oração Deus. que a gente faz, né? Senhor, eu queria tanto isso aqui, mas se o senhor não quiser, não me dê, né? Nós estávamos em uma chácara orando. Eu me lembro que estava a equipe do pastor Davi Grubert de Cuiabá com a gente. Algumas horas de oração e o Senhor foi trazendo ao coração dos irmãos algumas entregas de oferta. E assim, nos 10 minutos final o Senhor falou comigo, quero seu tênis. Eu falei, tá fácil demais aí. Eu tirei o tênis, falei, pra quem? Ele falou, você não entendeu. Eu quero seus sapatos. Né? A primazia ali era realmente assim, essa entrega por aquilo que Deus podia fazer. E Deus fez muita coisa, né? O diagnóstico era para poucos dias de vida. Nós tivemos um ano e quase 2 anos a mais aí. Então, aprove Deus fazer tudo isso. Nós vivemos algo sobrenatural, um cuidado de Deus. Nós avançamos bastante como igreja na comunidade. Então, tudo isso foi fabuloso. Amém. Próxima pergunta sobre a Aldec. Por que o senhor saiu da Aldec? Deus, ele é Deus de estações, como nós falamos em outro momento aqui, né? E a estação mudou. Eu não larguei os atos de justiça, né? A Aldec, ele é um meio, mas não é o único meio, e a gente precisa entender isso. Ela chegou em um lugar de estabilidade, enfim, entendemos já, essa decisão já vinha caminhando, ou enrolando ela para tomar mais de um ano aí, estabilizando algumas coisas internas, mas a decisão foi em cima disso.
entendemos que o ciclo virou, né? Estamos junto com a UDEC, né? A UDEC é A UDEC mantida não pela parou, né? A ICEA, UDEC continua. a UDEC continua, a Donizete está lá na presidência, né? Continuamos à disposição, trocamos ideia, aquilo que a gente pode cooperar, a gente coopera, e não há crise nenhuma nisso. É apenas um ciclo que já havia vencido, né? E Deus é assim, gente. Tem hora que ele vai pedir no auge das coisas pra gente. E mais uma entrega e vamos embora para os próximos desafios que ele nos trouxer aí e nos proporcionar. Amém. Só mais duas perguntas. O que são atos de justiça? E como podemos começar a colocar em prática? Vou trazer só a importância primeiro, tá? Nós precisamos entender que há dois mandamentos para nós. Não só dois, mas dois mandamentos que são muito confundidos pela igreja. Missões e atos de justiça. São duas coisas que andam lado a lado, mas às vezes nós só caminhamos em missões. O que é o ato de justiça? Cuidar de gente. Simples, servir pessoas. Né? Dar pão a quem tem fome, água a quem está sede, vestir o nu, visitar o preso, cuidar do órfão, da viúva. Isso é ato de justiça. Né? Na linguagem comercial a gente chama de serviço social. Né? Mas são ações de justiça dos santos. Por que que é tão importante fazer, Léo? Porque é o que vai nos dar a roupa do casamento com o noivo. Né? Apocalipse diz que nos foi dado de vestir um linho fino, que são os atos de justiça dos santos. E aí um alerta à igreja, em uma das parábolas de Jesus falando sobre as bodas do cordeiro, alguém entrou lá sem as vestes nupciais. E essa pessoa foi tirada para fora. Então, sem veste nupcial, nós não casamos. E as nossas vestes nupciais são construídas nas nossas ações de justiça. E o linho fino, ele é de alto valor, né? E quando a gente olha para isso, a gente percebe que são as vestes da igreja, né? Os atos de justiça são as vestes da igreja que preparam. É a roupa da noiva. É a roupa da noiva. É a roupa da noiva. Acho que eu ouvi foi o pastor José falando sobre isso. E assim, cara, os lugares que eu mais vi Deus foi dentro de celas de prisão. Não sei se eu posso falar, mas eu estava com um adolescente na época dentro do socioeducativo atendendo ele. Eu atendia, passava 2 dias da semana lá dentro. E ele e o pai eram usuários de crack. E uma discussão dos dois, ele assassinou o pai. E nesse atendimento eu abracei aquele menino. E ele chorava e urrava. E eu nunca senti Deus em nenhum lugar como Deus estava presente naquele lugar. Né? Os atos de justiça é você sentar na beira da calçada com o menino que está pedindo dinheiro. E amar ele. Sabe? Não é só dar. É o amor, é cuidado. Né? É você pegar pautas como o abuso sexual na nossa cidade, que é alarmante, né? E arrumar, abre aspas, brigas com o sistema, brigas com o Ministério Público, brigas com pessoas para defender uma criança. Então, a igreja precisa se levantar como esse baluarte de justiça em favor dos necessitados. Última pergunta. E várias pessoas mandam essa pergunta aqui. Cristão na política. Dá certo? É de Deus? Não é de Deus? Cristão em todo lugar, irmãos, ele precisa ser de Deus. A política não é mais suja ou menos suja do que o comércio, do que a igreja, do que nenhum lugar. Eu me lembro no escândalo do mensalão no primeiro mandato, se não me engano, no segundo do governo Lula. Eu tinha conhecimento como deputado, já falecido, e a gente fez uma viagem junta daqui para Arinhos. E eu perguntei para ele que ele treinar em Brasília. E ele me respondeu de forma muito simples. O Congresso é a cara do Brasil. Né? Quando nós podemos, quando o brasileiro pode, ele sonega. Quando o brasileiro pode, ele chega atrasado no serviço. Quando o brasileiro pode, ele sai mais cedo sem o patrão ver.
cristão não só pode, mas como ele deve ir para a política. Tá? E eu não estou dizendo de política partidária, mas porque dele, por ele e para ele. Por que tem que ir para a política? Para revelar Jesus, para trazer um padrão de justiça, né? Para estabelecer os atos de justiça através da política. Então, eu acredito que esse é o tempo que a igreja precisa se envolver realmente. Agora, nós precisamos entender que tem que ser irmãos maduros, né? Porque é um lugar que exige maturidade, existe qualificação, né? Não é um lugar de brincadeira, mas é sério e não pode ser para benefício próprio. Precisa ser para a glória de Deus, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não pode receber ou que ela não pode crescer com aquilo ali, mas ela precisa estar lá para a glória de Deus, tá? Mas eu só quero deixar claro que eu não sou candidato, viu, Léo? Em 2024, até então eu não sou candidato. Ah, pode ser? Eu vou dizer que não, mas não é o projeto para esse ano, né? Estou até trabalhando intensamente na questão política, mas no bastidor, em coordenações de campanhas. Nós teremos uma novidade aí que tem nos chamado a atenção, que é um candidato cristão, um pré-candidato cristão à nossa prefeitura, né? Eu vou deixar a deixa aqui para um convite para ele, né? Para que realmente o nosso público conheça o coração da pessoa, né? Então, cristão tem que estar na política. E eu volto a dizer a frase que eu falei no início, em outras áreas, que ou nós nos assentamos nas cadeiras, ou alguém vai se assentar nas cadeiras. Nós precisamos entender, gente, que política ela é representatividade de valores e princípios. Sejam cristãos ou não cristãos, e alguns contra o cristianismo. Então, ou nós estamos envolvidos e a política está na vida de todo mundo, né? Da criança que precisa de uma creche, né? Alguém que está internado no hospital que precisa de uma UTI, né? De um idoso. Então, assim, não tem como fugir. Que nós às vezes falamos, eu não faço política, no sentido partidário, aí, ok. Mas na hora que for votar, analisa, né? Nós vivemos em uma cidade que já passou da fase de votar por amizade, né? Tem que ter proposta, tem que ter princípio, tem que ter valor, tem que ter plano de governo, tem que ter hombridade, tem que ter integridade para estar lá. Então escolha candidatos cristãos, né? E é um mandamento bíblico para isso, né? Que nós precisamos dar prioridade aos domésticos da fé, né? Então a nossa prioridade é com os irmãos em todas as áreas da nossa vida e a política da mesma forma, né? E essa questão do não envolvimento é porque a igreja do passado ela se envolveu de forma equivocada para benefício próprio e aí houve os erros. Nós não podemos pôr candidatos lá para benefício próprio. Para defesa de valores cristãos, sim, mas não para beneficiar igrejas, né? E essa diferença precisa estar clara para nós. Verdade. Pastor, muito obrigado mais uma vez por esse tempo aqui. Assim, curti demais os assuntos. Eu creio que vai esclarecer, né, para muitas pessoas. Porque a ideia disso é isso que a gente fez aqui. É um papo tranquilo, a gente não combinou nada, as perguntas não foram passadas antes, mas eu creio muito que pessoas vão vir até aqui e a igreja vai se envolver mais, vai se conectar mais. Então, assim, de verdade, eu agradeço muito pela vida do Senhor. Quero deixar aqui registrado que eu reconheço o Senhor como um homem de Deus, como alguém de fato que faz a diferença na sociedade, que revela Cristo. Tanto é que aqui em casa, toda vez que a gente fica sabendo assim, o pastor Mateus vai pregar, a gente já fala, pô, vou lá ouvir, porque é de fato uma pessoa que eu vejo que tem Deus, eu vejo que se preocupa com as coisas de Deus. Então, muito obrigado mais uma vez por esse tempo. E eu quero pedir você que assistiu esse podcast, compartilha no grupo da sua igreja, compartilha com seus irmãos, porque eu tenho certeza que, assim como o pastor aqui Mateus disse, juntos nós podemos fazer muito mais. Então, não deixe de compartilhar isso, tá? Então,
Fiquem com Deus, até a próxima. E não esquece de curtir, ativar o sininho e começar a seguir nosso canal, tá bom? Deus abençoe.